nova proposta de reajuste salarial será apreciada por mineiros da região. Categoria continua em greve. Coronavírus está provocando prejuízos para a indústria brasileira. Secretaria de Saúde de Criciúma continua aguardando confirmação de teste de caso suspeito de coronavírus. Câmara de Criciúma devolverá ao Executivo cerca de R$1.200.000. 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara. Diagnosticar um caso é o primeiro desafio. E no esporte, Tigre intensifica treinamentos para clássico de domingo contra o Figueirense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Mineiros da região, em greve desde o último dia 24, irão apreciar em assembleia uma nova proposta de reajuste salarial apresentada pelo sindicato patronal. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O Sindicato dos Mineiros da região recebeu nesta quarta-feira uma nova proposta das empresas. Sem avançar na negociação até agora, a categoria entrou em greve na última semana. Foram várias rodadas de negociações e agora nessa semana, apesar de ter praticamente uma semana com as atividades paradas em algumas minas, mas não havia o interesse por parte do sindicato patronal de retornar às negociações. E nessa semana a gente conseguiu abrir o canal de negociação e a gente conseguiu avançar, para consensuar uma proposta para poder estar apresentando para os trabalhadores. O presidente da federação conta que a proposta evoluiu em alguns aspectos. Segundo ele, o sindicato patronal não atendeu a todas as reivindicações, mas em comparação às propostas anteriores, essa se aproximou mais das solicitações dos mineiros. Nós iniciamos a greve com 5,15, agora nós estamos com a proposta de 5,48, então de qualquer forma é um percentual mínimo, mas houve um avanço. Nós vamos ter também aqui o pagamento do atrasado de janeiro e de fevereiro. A gente consensuou um percentual para um abono de 14,24% referente a esses 2 meses, que serão pagos em 2 parcelas. Paga-se 50% desse valor dia 20 de abril e 50% agora dia 20 de março, já nesse mês agora. Os dias parados foram 3 dias, mais o repouso semanal, somando 4 dias. 2 dias serão pagos pelas empresas e os outros 2 dias será descontado na folha dos trabalhadores. Então, está sendo dividido a questão dos dias. Outras reivindicações atendidas na proposta dizem respeito ao dia a dia dos mineiros nas empresas. Temos aí um prazo para a implantação de um plano de saúde com o CNPJ da empresa, paga pelos trabalhadores, uso exclusivo do CNPJ da empresa, que ela deve apresentar uma proposta para nós até dia 30 de junho de 2020. Quanto à alimentação dos trabalhadores do subsolo, do lanche, que era uma reivindicação nossa, também a empresa, o sindicato patronal vai contratar uma nutricionista que vai fazer um estudo para ver qual seria a qualidade do lanche para os trabalhadores do subsolo, que é uma atividade que faz muito esforço físico, então há necessidade de ter um lanche compatível com a atividade. Outra cláusula que consta nessa nova proposta diz respeito à estabilidade dos mineiros, que mudou com a reforma da Previdência. A Previdência alterou toda a estabilidade dos trabalhadores de subsolo. Então, a gente conseguiu colocar também neste acordo, nesta proposta, que os trabalhadores que contarem com mais de 4 anos na empresa e estiverem 13 anos de mineração, esses trabalhadores terão estabilidade até completar os 15 anos. Completando os 15 anos, aí a empresa pode até demiti-lo, mas desde que ele complete os 15 anos. A paralisação começou no dia 24 de fevereiro. As empresas pararam aos poucos, de forma intercalada. Cada mineradora ficou fechada por 3 dias. Segundo a Associação dos Mineiros da Região Carbonífera, ao todo, mais de 2.500 mineiros cruzaram os braços. Como a Assembleia do dia 22, ela aprovou
que cada empresa deveria parar 3 dias a sua produção, ontem, quarta-feira, hoje, quinta e amanhã, sexta, continua parada ainda as suas atividades, a Carbonífera Catarinense e a Carbonífera Siderópolis. Então, até sexta-feira, essas 2 empresas ainda continuam paradas. A proposta encaminhada pelo sindicato patronal será analisada e votada em assembleia da categoria. O encontro está programado para o próximo sábado. Até lá, segue a paralisação, mas o presidente acredita que dessa vez deve haver negociação. Ontem nós fizemos uma reunião do comando e foi feito um debate muito importante com os trabalhadores que fazem parte do comando, que são mais de 50 mineiros. E a posição do comando, ela está dando um indicativo para a aprovação da Assembleia, que a Assembleia aprove a proposta. Mas, claro, isso só vai ser definido numa Assembleia Geral Unificada, com a presença de todos os trabalhadores, e quem decidirá se a greve para ou se a greve continua, serão os trabalhadores. O presidente lembra que toda a categoria deve tomar essa decisão em conjunto. Esta Assembleia é para todos os trabalhadores da região carbonífera, né? Então, nós temos Içara, Siderópolis, Treviso, Uruçanga, Lauro Miller, são para todos os trabalhadores que vão participar da Assembleia, e são esses trabalhadores que vão decidir se concordam com a proposta ou se rejeitam a proposta. Rejeitando a proposta, nós devemos estar discutindo novos rumos para o nosso movimento. O coronavírus está provocando prejuízos para a indústria brasileira. Os empresários que não conseguem substituir componentes importados por produtos nacionais são os que mais sofrem com a pandemia. Nesta indústria que fica na zona leste de São Paulo, a produção está a todo vapor. A empresa de materiais elétricos não depende de insumos importados. Por isso, até o momento, não sentiu os efeitos da crise provocada pelo coronavírus. Aqui, a procura pelos produtos cresceu. No nosso caso, como nós somos fabricantes de componentes elétricos, está favorecendo, porque com isso o dólar subiu bastante, ele se depreciou. Consequentemente, ficou ruim importar. Então, nós passamos a ser muito mais competitivos. Então, para nós, essa situação não nos prejudicou, pelo contrário, nos favoreceu. Alguns setores da indústria estão trocando insumos importados por produtos nacionais. Mas isso nem sempre é possível. As grandes empresas são dependentes da tecnologia chinesa. E o gigante asiático tem graves problemas econômicos com o fechamento temporário de muitas fábricas. No ano passado, 80% dos componentes usados pela indústria eletroeletrônica no Brasil vieram da Ásia. E hoje, quando você fala de qualquer equipamento, inclusive da linha branca, televisores, todos eles dependem de chips, né? Os veículos hoje dependem de chips. A previsão da indústria automobilística mundial, se essa crise perdurar, digamos assim, pode afetar 2,5% a 3% a produção mundial esse ano. O risco de paralisação da produção nas fábricas brasileiras de eletrônicos existe. Essa possibilidade cresce à medida que os embarques dos produtos não são confirmados na China. Alguns componentes têm produção nacional e tem outros substitutos no resto do mundo. Outros componentes não, porque são componentes muito específicos para peças de carro, para peças de máquinas e equipamentos. Você leva um tempo grande para desenvolver o fornecedor, de alguns meses, e não é esperado que essa crise dure vários meses, né? Há indícios de estabilização das contaminações na China e a gente acredita que em breve a China voltará, né? Hoje a ameaça maior é fora da China. Mais da metade das empresas que fabricam produtos eletrônicos no Brasil já estão com problemas no recebimento de insumos vindos da China. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, algumas empresas já começaram a paralisar as suas fábricas. E nós temos aí empresas em diferentes situações. Algumas entraram em férias, outras, na realidade, diminuíram turnos de trabalho. Ou seja, cada uma está buscando, dentro da sua disponibilidade de estoques de componentes, tratar de
tomar a decisão mais racional que permita ela produzir tudo que for possível produzir, tentar deixar o mercado abastecido, mas evidentemente esperando que a situação na China possa ser contornada o mais rapidamente possível. O Joel trabalha importando componentes de 2 fábricas na China. Ele conta que as entregas estão bem atrasadas. Qual que é a expectativa aí dos próximos meses? A expectativa é que nessas próximas semanas fique mais difícil a situação em função da dificuldade de ter o material no tempo certo e o embarque no tempo certo da China para cá também. Isso pode acarretar no quê? Justamente parar a produção parcialmente por causa dessa falta dos componentes? Provavelmente algumas empresas vão parar por falta de componentes, né, em geral. A expectativa é de que a situação se normalize apenas no segundo semestre do ano. No mercado financeiro, as perdas são estimadas em até 5 trilhões de dólares. Mas nós estamos assim otimistas, tá? Não há motivo para que a gente possa dizer o seguinte, o ano vai ser um fracasso, nada disso. Muito pelo contrário, nós acreditamos que muito rapidamente a gente vai estar superando essa fase, porque acreditamos no retorno da produção na China desses componentes. Eu acho que o efeito está muito mais uma fobia do que uma pandemia. Pelo menos os sinais que a gente está recebendo, e especialistas da área de medicina têm falado no mundo inteiro que, olha, parece que a fobia está muito maior do que a pandemia. Então, calma, analisa, vamos ver. Como eu disse para você, indústrias, inclusive de Wuhan, já estão começando a voltar. Espero que a coisa comece a se normalizar para os próximos 2, 3 meses. A seguir, Secretaria de Saúde de Criciúma continua aguardando a confirmação de teste de caso suspeito de coronavírus. A Secretaria de Saúde de Criciúma continua aguardando a confirmação de um teste sobre um caso suspeito de coronavírus. A suspeita de coronavírus em Criciúma foi divulgada pela Secretaria de Saúde do município na última terça-feira. Segundo informações divulgadas pela pasta, trata-se de uma criança de 9 anos que retornou recentemente de uma viagem à Europa, apresentou sintomas e procurou um hospital da cidade. O material para exames foi coletado na segunda-feira. Inicialmente, o resultado do exame, que foi encaminhado para o LACEN, o Laboratório Central em Florianópolis, sairia em até 48 horas. Mas, nessa quinta-feira, a Vigilância Epidemiológica da cidade informou que o protocolo demora um pouco mais e, por isso, o resultado pode levar até 7 dias, ou seja, deve ser divulgado só no início da próxima semana. De acordo com os dados da plataforma IVES do Ministério da Saúde, divulgados na última terça-feira, Santa Catarina registra 43 casos suspeitos do novo coronavírus sendo monitorados. No Brasil, já são 488 pacientes avaliados. No estado de Santa Catarina, já foram descartados 4 casos, 2 em Florianópolis, 1 em Rio do Sul e 1 em Brusque. Bom, e o secretário de Saúde de Criciúma, Célio Casagrande, confirmou agora há pouco que na cidade está sendo investigado um segundo caso suspeito de coronavírus. Trata-se de uma mulher de 30 anos que recentemente esteve na Itália. A cidadã apresentou sintomas de gripe. Apesar dos exames preliminares não apontarem para a existência do vírus Covid-19, a Secretaria de Saúde aguarda o resultado da contraprova que está sendo realizada na cidade de Florianópolis. Câmara de Vereadores de Criciúma irá devolver ao Executivo mais de R$1 milhão. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações.
Olá, Éber, eu estou aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma para falar sobre a devolução do 12º. Uma parte, mais de R$1 milhão foram devolvidos nessa quinta-feira. Vou conversar com o presidente da Câmara, Tita Belloli, para falar a respeito disso. Uma novidade também é essa antecipação da devolução, né, Tita? Geralmente isso se faz no fim do ano também, em decorrência de corte de gastos, e esse ano deve ser feito antecipado. Sim, boa noite a todos. Bom, pois bem, né, na realidade foi quando eu assumi como presidente da Câmara, um dos objetivos seria esse, a devolução mensal a cada 2 meses. Então estamos fazendo esse compromisso que a gente teve com a cidade, com o cidadão criciumense, de devolver o dinheiro público que não é nosso. O dinheiro é da população, então é isso que nós estamos fazendo, né? Tem alguns presidentes que devolvem no final do ano, que também não tem qualquer tipo de problema, porque vai ser investido no cidadão criciumense, mas eu gostaria de antecipar para que chegue na ponta, né? Para que esses recursos não fiquem parados aqui na Câmara de Vereadores, essa sobra, e sim seja encaminhado ao cidadão criciumense. E aí, só relembrando para quem nos assiste, o 12º é um valor que já é repassado normalmente para um percentual, né, repassado para a Câmara, para o custeio realmente da Câmara. O que volta é essa economia também, né? Sim, além da nossa Câmara de Vereadores, ela ser uma Câmara mais enxuta de Santa Catarina e uma do Brasil, nós temos aqui nossos vereadores que fazem essa economia, porque sabem da importância que é do recurso público, né, do recurso que é aplicado na sociedade. E além disso, sim, o 12º é um recurso que é mensal, né, que é 5% do município que vem para a Câmara de Vereadores. E o que a gente não utiliza aqui, a gente devolve como o restante. Então, essa é uma prerrogativa do presidente, que ele pode fazer isso. Conversei com os 17 vereadores, aliás, com os 16 vereadores, conversei também muito com a mesa diretora sobre isso. Então devolvemos R$1.250.000 aos cofres da Prefeitura, para que se aplique, que faça zelo do dinheiro público, mas se aplique naquelas pessoas que mais precisam. No restante do ano, a ideia é realmente fazer essa devolução também em alguns meses, não só no final do ano, né, em outras economias que se tiver? Sim, na realidade nós vamos continuar, né? A cada 2 meses nós vamos devolver esse recurso. Então, daqui a 2 meses nós fizemos mais uma devolução à Prefeitura para que se aplique na nossa cidade, na saúde, educação, infraestrutura, nas pontas onde precisa mais aqui o recurso público na cidade de Criciúma. Agora, Tita, até por conta de ser uma Câmara enxuta, né, como você falou, e também dessas economias que têm sido feitas, já tem sido discutido nos últimos anos aí uma possibilidade de redução desse percentual do 12º, justamente para que não fique esse vai e volta também de recurso. Como é que você vê isso? Isso é uma discussão pertinente realmente? Conversei com os vereadores sobre isso, nós pedimos para a Câmara fazer um estudo, né, em relação a isso, até porque tem que ter muita responsabilidade, não podemos também viabilizar os trabalhos aqui do Poder Legislativo, e a partir do momento que estiver tudo pronto, a gente chama os vereadores, discute, e aí sim, eu vou seguir a orientação também dos meus colegas em relação a isso, mas na minha avaliação, acho que não teria qualquer tipo de problema. Eu acho que se está sobrando, por que não reduzir? Né? Eu acho que não teria problema. Tá certo, então obrigada, Tita Belloli, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, falando sobre essa primeira devolução do 12º referente aí a essas economias, né? Nesse início de ano na Câmara de Vereadores de Criciúma, devolução que foi feita nessa quinta-feira para a Prefeitura do município. Débora Corrêa para o Informe Região. 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara. Diagnosticar um caso é o primeiro desafio. Aí vem a prova de fogo para pesquisadores, laboratórios e autoridades de saúde para investir em pesquisas e também medicamentos. Um passo de cada vez. Cada um deles é uma vitória para Camila. Ela sofre de uma doença degenerativa que afeta os membros e o sistema nervoso motor. No caso da minha doença, que é a ataxia de Federreich, você não tem cura. A consequência é a perda do equilíbrio e da capacidade de andar. Por isso, para se deslocar dentro de casa, Camila precisa usar um andador e, na rua, um veículo especial para fazer as tarefas do dia a dia, como levar o filho na escola. Eu tinha 25 anos e aí eu comecei a perceber problema para andar no salto, eu desequilibrava. Passei por vários especialistas, pulando de especialidade, nenhum médico descobriu que eu tinha, e o quadro só agravando, eu fiquei assim por 3 anos, tudo piorando, e aí bate aquele desespero de não saber o que você tem. Camila faz parte de um grupo de 13 milhões de brasileiros que sofrem com as chamadas doenças raras.
De acordo com os padrões da Organização Mundial da Saúde, se enquadram nessa classificação as enfermidades que afetam uma pessoa a cada 1.560 indivíduos. Em 70% dos casos, os pacientes são crianças. E por se tratar de um caso raro, a primeira dificuldade para as pessoas é descobrir a doença. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Genética Médica revela que, em média, uma pessoa passa por 10 médicos antes de receber o diagnóstico preciso. E o grande problema é a falta de conhecimento dos profissionais. 7.000 tipos de doenças raras já foram identificadas em todo o mundo. E um outro problema é o tratamento. Por afetarem um pequeno número de pessoas, poucos laboratórios investem em pesquisas para descobrir novos remédios. E os poucos que existem são caros demais. No sistema público de saúde, os pacientes com doenças raras não são prioridade. O dinheiro normalmente é usado para salvar muitas outras pessoas que enfrentam doenças comuns. Fazer essa comparação de, então um indivíduo custa o quanto 30 gastariam. Qual o preço de uma vida humana? A vida humana não tem preço, então a gente tem que caminhar de tal forma que esses recursos que a gente tem, que são parcos, sejam distribuídos de forma equânime, como a própria Constituição define. O ministro da Saúde fez um pronunciamento sobre o assunto e ressaltou a preocupação do governo com o problema. O Brasil procura organizar uma política nacional de doenças raras. Isso envolve pesquisa, isso envolve cadastramento de centros de referência em cada estado para que nós possamos ter especialistas em genética e nas terapias que antigamente eram muito raras e que agora gradativamente a ciência começa a desvendar. Vem aí a Plataforma Nacional do Genoma Brasil. 80% dos casos têm origem genética e por isso não tem cura. O fato de não ter cura não significa que eu não tenha tratamento. Tratamento pode ser uma terapia, pode ser uma dieta, pode ser uma estimulação. Então, assim, quanto mais precoce for esse diagnóstico, melhor será a qualidade de vida deste indivíduo. O que não impede a Camila de ser feliz. Logo depois do diagnóstico, ela engravidou do Theo, que tem 4 anos. A doença tirou a força nas pernas e o equilíbrio, mas o menino trouxe o estímulo para que ela continue andando. Tem que levantar, tem que viver, tem um filho para criar. Não tem dor, não tem problema, não tem nada. O Theo, assim, é meu anjinho. A seguir, Tigre intensifica treinamentos para o clássico de domingo contra o Figueirense. O Criciúma treina forte, afinal domingo é dia de jogo contra o Figueirense. E para espantar a crise, nada melhor do que vencer um clássico. Já foi assim após a eliminação da Copa do Brasil, na goleada sofrida diante do Santo André. 2 clássicos sucederam a tragédia. Vitória em cima do Avaí e empate contra a Chapecoense. Repetindo a dose, o Carvoeiro tenta afastar as críticas recebidas após perder em casa para o Brusque, vencendo o clássico contra o Figueirense. A gente tira isso até há pouco tempo agora pela situação que a gente estava depois do resultado contra o Santo André. A gente acabou perdendo lá da forma que foi. Foi um jogo fora de casa contra o Avaí no clássico também, importantíssimo jogo. A gente conseguiu dar a volta por cima lá, sobretudo a pressão que tinha em cima. A gente conseguiu focar no jogo e conseguir o resultado. Tanto que depois a gente teve uma semana de
mais tranquila para trabalhar, fomos fora de casa também. Outro clássico, jogo difícil, conseguimos um bom resultado que foi um empate com o Chapecoense. Então acho que o resultado domingo agora contra um clássico, novamente volta a tranquilidade, né? A gente volta no caminho de novo. Aliás, a derrota para o Brusque parece estar bem viva na memória dos jogadores. Parece que o grupo faz questão de aprender com os erros para que eles não se repitam no futuro. Depois do jogo até a gente ficar chateado pela forma que foi, né? A gente fez um primeiro tempo, assim, no meu ver, muito bom, equilibrado, tanto que a gente conseguiu sair com o resultado 1-0. No segundo tempo, acho que a gente tomou o gol muito cedo, eles deram uma blitz ali. A gente talvez tenha entrado um pouquinho abaixo no começo, acabou tomando o gol e deu uma sentida no geral. E não acredito assim que tenha corrido desorganizado. Eu acho que foi mais isso mesmo, como tomou o gol muito cedo, meio que deu uma desequilibrada. O Brusque também tem uma equipe de bastante qualidade, não é à toa que hoje é líder do campeonato, acho que deve estar uns 2-3 anos jogando junto, né? E mostrou isso aí no domingo. Alvo de muitas críticas, o elenco tenta ser maduro para absorver as reclamações que ecoam principalmente das arquibancadas. A gente tá se cobrando bastante, né? A gente sabe que a gente tá devendo ainda, tá devendo bastante, a gente tá trabalhando, tem a cobrança entre nós mesmo que tem que ter. Se não tiver a cobrança não se chega a lugar nenhum, mas eu acho que a gente tem tudo para dar a volta por cima. A gente sabe que precisa melhorar bastante, não, a gente tá oscilando muito, a gente teve 2 jogos fora de casa muito bons, fez agora teve um pouco de queda nesse último jogo, então a gente tem que continuar se cobrando para conseguir os resultados. E é justamente de onde mais vem críticas é que poderá vir o socorro, por isso os jogadores não abrem mão de convocar a torcida. A primeira é chamar todas as torcedoras e os torcedores também, né? Pro estádio, acho que a torcida do Criciúma aqui é importantíssima pra gente. Todo jogo, não importa se a gente tá ganhando ou perdendo, eles apoiam até o final. Não deixam de apoiar, não criticam. Até após os jogos, após esse jogo teve um pouco de vaia, mas mais normal. Coisa que acontece pelo resultado, da forma que foi tudo, mas o recado é para eles continuarem apoiando. Estão vindo o estádio, né? Para incentivar nós. E hoje no Primavera Saúde vamos abordar um tema super atual: coronavírus. O programa está imperdível. Os casos de coronavírus no mundo se multiplicam a cada dia. A doença, que surgiu na China, já se espalhou por outros países e chegou até o Brasil. E cresce a preocupação, principalmente, sobre os cuidados para evitar a contaminação. Mas você sabe o que fazer se o coronavírus chegar por aqui? Nós falamos sobre isso no Primavera Saúde dessa quinta-feira. Nossa conversa é com o pneumologista Dr. Renato Matos. Esses vírus, eles mudam, né? Sofrem mutações de épocas em épocas, né? Como aconteceu com a influenza. Nós tivemos aquela pandemia em 2009, no momento que o HN1 fez uma mutação maior, né? Porque o que acontece? Esses vírus, geralmente, eles convivem em alguns animais de forma bem tranquila, né? Sem que provoquem doenças, né? Então, em relação ao coronavírus, se tem a suspeita que pode ser de morcego, de cobra, não se tem ainda uma posição bem clara. Então, vamos falar do morcego, por exemplo, né? Então, é um vírus que o morcego conseguia conviver de forma pacífica, né? Não matava o morcego. Mas por um tempo também não passava do morcego para o humano. Claro. Então, esse vírus está lá no morcego, né? Vamos usar como exemplo o morcego, está se reproduzindo, está se mantendo vivo sem problema. Num determinado momento ele sofre uma mutação que permite que ele passe do morcego para o homem, ou da cobra para o homem. Essa é a primeira mutação perigosa. Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Eu sou Renato Matos, sou pneumologista e hoje o assunto a ser discutido é coronavírus. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.